Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. Contusões no tênis, jogar com dor, são coisas que sempre preocupam o tenista, tanto profissional como amador. E é por isso que o podcast Tênis Brasil da semana traz um dos maiores especialistas em fisioterapia esportiva, o super competente Ricardo Takahashi, nosso amigo de velhos tempos, né, Taka? Prazer, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast para tratar de um assunto tão importante para todo mundo. Valeu, Zé. Obrigado. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui participando com vocês desse programa. Parabéns pelo programa também. E estamos aí à disposição para responder dúvidas e poder ajudar aí os praticantes de tênis, né, desse esporte aí que nós, né, amamos muito. Infelizmente, Taka, a contusão, a lesão faz parte do tênis competitivo de alta performance, né? Estamos acabando de ver aí o Alcaraz com problemas físicos, deixou de competir em Madrid, tentando se recuperar para Roma, problema na virilha, mas isso acontece toda hora, né? Como é que você vê essa questão? Estão se exigindo demais dos tenistas nessa área de treinamento, de competição, o circuito, o calendário é muito apertado. Como é que você vê, de uma maneira geral, esse problema que leva, eventualmente, às contusões e lesões? É difícil a gente... Essa é uma crítica construtiva minha, né? Então, quando a gente assiste um jogo, ou quando a gente vê um atendimento em quadra, ou quando a gente vê algum vídeo nas redes sociais de algum colega trabalhando, ou de algum outro profissional que seja da área da saúde trabalhando com atleta, né? Então, é difícil a gente analisar ou até mesmo julgar, né? Então, que é o que a maioria faz, né? Então, fica julgando sem saber a causa, o motivo, tá? Então, no caso do Alcaraz, a gente pode pensar em várias possibilidades. Então, por exemplo, está se poupando para Roland Garros, né? De repente, ele pode até ser que ele esteja passando por um momento ali de dúvidas e vai ter que resolver isso até Roland Garros, né? Eu, por exemplo, eu não consigo acreditar, né, como causa ali de um problema físico ou desgaste físico a questão do calendário, por exemplo, tá? Principalmente a gente está falando de tenista profissional, né? Nós vamos entrar aí no tema tenistas amadores, mas, por exemplo, eu acho que você pode controlar, né, o volume, ou seja, o seu calendário. É claro que quanto melhor o tenista, melhor ranqueado é o tenista, ele tem essa possibilidade de ajustar melhor ainda o calendário dele, né? Tem a questão também da política de participação em Master 1000, Grand Slam, mas assim, eles, quando a gente está falando dos top, eu diria top 50, ou até mesmo top 100, eles teriam essa possibilidade de controlar melhor a agenda para que eles possam estar jogando em plenas condições todos os torneios que eles participam, né? Ao contrário dos que estão acima, né? Que eles estão correndo atrás de ranking, de pontos. Então, assim, cara, e não tem a mesma performance, não, uma performance regular, eu diria, como os top. Então, os caras estão sempre correndo atrás, né? Do ranking, e isso acaba favorecendo que eles se sobrecarregam e possam ter alguma lesão importante, né? E aí, tipo, voltam, sei lá, quantos passos atrás para poder pensar ali no calendário do ano. Então, assim, não dá para saber. Mas é claro que, né, a transição da quadra rápida para o saibro e vice-versa, também o da grama, tudo isso acaba influenciando em sobrecarga diferente, eu diria, tá? Então, eu acho que é algo que todo tenista profissional deveria se preocupar, né, nessa transição, né? Ou até mesmo, né, acho que tem até tenista o pro, que não opta por não jogar, né? De repente, não vou jogar, sei lá, no saibro porque, né, num período porque vai ter, sei lá, grama ou piso rápido, não sei. Então, eles fazem esse planejamento, e aí quando a gente transita, né, para o tenista amador, que eu acho que é o nosso público maior, né? Acho que é o público que acompanha mais o trabalho de vocês, e é o público que a gente também trabalha mais aqui na clínica. Então, aí a gente está falando aí de dois pisos principais, né? Então, o saibro e o fast na quadra rápida,
E aí cada uma tem uma característica, cada uma tem uma demanda que a gente pode também discutir, né, mais para frente sobre isso também. A importância do tipo diferente de piso. Ah, eu já quero que você fale já sobre isso, porque dizem, né, que a gente vai ficando um pouquinho mais velhinho, deveria tender a jogar mais no saibro, para economizar impacto, para economizar uma série de coisas. É isso mesmo? Essa é a regra? Cara, não existe nenhuma evidência sobre isso, tá? Então, assim, talvez por falta de interesse ou porque talvez não faça diferença nenhuma mesmo, né? Então, mais vale lembrar, Zé, que é o seguinte: a quadra rápida, tá? O fast na quadra de cimento, ela pode ser mais rápida ou pode ser mais lenta, certo? Então depende do tipo ali de tinta que eles aplicam, se tem mais grão de areia ou se tem menos grão de areia, ela vai ficar, né? Se ela tiver mais áspera, vai ser mais lenta, se ela tiver mais lisa, vai ser mais rápida. Tá? Então, assim, ela pode ser mais rápida ou mais lenta. No saibro, tá? O próprio piso, ele pede, tá? Ele permite que você deslize na quadra para amenizar, até mesmo pensando tecnicamente falando, facilitar a parte técnica, tá? Então, é o que eu já gravei alguns vídeos falando sobre isso, que o melhor cenário do tenista, tá? O melhor cenário, isso independente do nível, tá? É você bater na bola parado, certo? Então, na quadra rápida, você corre para pegar uma bola, e aí você vai freando o seu corpo para chegar na bola o mais parado possível, porque dá tempo de você dobrar os joelhos, né? Pensar onde é que você vai jogar a bola. Então você otimiza a sua técnica. Em contrapartida, no saibro, você tem essa possibilidade de deslizar. Então você corre, escorrega para chegar no tempo da bola também, dobrar as pernas e performar, certo? Então esse seria o melhor cenário. Só que aí eu te pergunto, Zé, não sei se você joga mais em quadra rápida ou se você joga mais no saibro, tá? Então, assim, quando eu pergunto isso para os nossos pacientes que jogam tênis, que são 90%, né, dos nossos pacientes são tenistas, eu pergunto, mesma coisa, você joga mais no saibro, certo? Beleza. Você escorrega na quadra? Não. Tá? A maioria dos amadores não escorregam na quadra, tá? Então, assim... Beleza. Então, se você não escorrega na quadra de saibro, é a mesma coisa você jogar no saibro e jogar no fast, tá? Porque você vai ter que frear o seu corpo, né, antes de chegar na bola para você bater. Então, se você joga no saibro, você tem a possibilidade de deslizar. Então, resumindo, Zé, quando a gente pensa em tipos de pisos diferentes, é o que a gente chama de força de fricção articular, tá? Então, quando você está correndo e precisa parar, certo? Existe uma tendência do seu corpo continuar em movimento, que isso é lei da física, certo? Então, assim, se você tem que frear o seu corpo tende a continuar, então você tem essa fricção articular. Então, por exemplo, pensa no tornozelo, certo? Então, você vai ter essa força, né, no tornozelo, no joelho, quadril, tá? A gente pode até pensar no mais acima, tá? Quadril para cima. Então, você tem essa demanda, tá, do deslizamento. E isso é perigoso. Tá? Isso é muito perigoso. Aí no fast é a mesma coisa, você tem essa demanda, que pode ser perigoso também. Então, escorregar na quadra ou frear o seu corpo de forma adequada, você teria que ter um preparo mínimo para isso. Tá? Então, assim, aí eu pergunto, né, para quem está ouvindo aqui o podcast, né, e se for tenista amador, né, então, assim, você se prepara para o tipo de piso diferente? Tá? Se você joga no saibro, você consegue deslizar no saibro, porque é importante, tá? Porque assim, uma hora, de repente, você freia o seu corpo e aí e não para, né? Você não consegue parar e você vai deslizar, certo? Só que se você não estiver preparado, você pode ter uma entorse de tornozelo, pode ter uma entorse de joelho, então pode acontecer, né? São várias situações diferentes, tá? Então é muito importante. E aí uma outra coisa muito importante, Zé, impacto. Todo mundo acha que na quadra de saibro tem menos impacto que na quadra no fast, tá? Assim, então, em primeiro lugar, não existe evidência sobre isso, tá? Ninguém testou isso. Mas, por exemplo, o Ludiero já me falou, né? O Ludiero Braga Neto, que é meu parceiro aí de trabalho, né? De troca de informações, tá? Então ele fala que existem estudos... Profissional de biomecânica, né? Excelente profissional de biomecânica. Então, assim, existem trabalhos que avaliam, por exemplo, o saque, tá?
biomecânica do saque. Então, o sujeito fica numa plataforma de força. Então, quando você faz o toss, flexiona a perna para poder sacar, né, e pula, né, a plataforma de força vai falar o quanto que você aplicou de força e por quanto tempo, certo? Ele falou que a aplicação de força na plataforma, no saque, tá, é muito ínfima se você comparar, né, com outras atividades, com outros esportes. Então, assim, em qual momento que a gente salta jogando tênis? Tá? Então saque, se é que o indivíduo salta para sacar, que muita gente não salta para sacar, quando a gente fala de tenista amador. Tem tenista profissional que não saca também, tem vários exemplos, né? O cara não pula quase nada para sacar. Tá? Então, você deixa de utilizar uma energia importante para você transferir aqui para o braço, certo? Então, assim, não salta. Talvez no smash, né, um jogador que smasha bastante, mas quantas vezes, né, um profissional smasha num jogo de simples, e aí se a gente for transferir para o amador, quantas vezes o cara smasha num jogo de melhor de 3 sets, entendeu? É muito pouco, né? Então é quase nada, né? Então, assim, no tênis amador, o momento que a gente saltaria mais seria no saque, tá? Quando aquele indivíduo saca. Então, né, e mesmo no saque, o impacto é muito, né, seria, entre aspas, irrelevante, que a gente não deveria considerar. Então, não faz diferença em relação ao impacto, tá? O mais importante é essa força de fricção, né, que eu disse, que aí se você não estiver preparado para frear, pode se machucar. Excelente, Takahashi. Porque você perguntou para mim que quadra eu jogo. Realmente eu jogo muito em quadradura, muito pouco em saibro, justamente porque eu não sei escorregar. Quer dizer, eu desaprendi, né? Eu comecei a jogar em saibro, aprendi a jogar em saibro, eu fui jogando tanto na quadradura que hoje em dia a memória já não me ajuda a fazer a escorregada, que é essencial, e você tem toda a razão. Você acaba jogando no saibro exatamente como você joga na quadradura, né? E acho que esse é um problema grave. É um problema. Pode ser um problema, né? Sim. Uma coisa que me surpreendeu num estudo muito bom que você me mandou, um estudo científico e tal, é que diz que para os profissionais, eu vou falar depois dos amadores, nos profissionais, a maciça maioria das lesões, as mais comuns das contusões, vêm na parte inferior do corpo, tornozelo, né? Obviamente também há muita coisa no ombro, o ombro muito e no alto nível, né? 24% dos tenistas têm problema de ombro, isso eu achei muito interessante, mas muito no tornozelo também, achei isso bem curioso. Uhum. Eu acho que não é novidade, né, para a gente que está acompanhando estudos, principalmente quando fala de lesões no esporte. Então, assim, na maioria das modalidades esportivas você encontra esse dado também, tá? Então, lesões musculares e entorse de tornozelos. Então, você vê, tá, na maioria das modalidades mais populares a gente encontra esse mesmo dado, tá? Então, assim, não dá para... se a gente fizer uma enquete, né, a maioria vai falar, ombro, cotovelo, o cotovelo de tenista, tal. Então, assim, isso não é verdade, baseado nos estudos que nós temos até hoje. Então, seriam membros inferiores os principais, tá? E membros superiores seriam, né, no segundo plano, tá? Mas os principais, os mais comuns, são inferiores. Muda um pouquinho de perfil só, tá? Quando a gente pega, por exemplo, categorias, então infanto-juvenil, amadores, tá? Então adultos e profissionais, só que assim, continua a mesma coisa, tá? Então assim, o perfil muda um pouco, então porque existem lesões ou doenças específicas de crianças e adolescentes que você pode encontrar na população juvenil, certo? Tá? Mas assim, membros inferiores em todos eles, é comum entre todos eles. Dá o mais comum, tá? Então, dá para a gente associar com piso, né? Faz sentido, de repente até pensar geralmente, tá? Em estudos, eles fazem a associação entre número de horas jogadas e lesão, tá? Então, eu não sei, tipo, quando a gente, por exemplo, esses estudos que nós temos aí com jogadores profissionais, além de serem poucos jogadores que foram avaliados, não se tem um controle ali, por exemplo, de horas jogadas de cada um deles. Tá? Então a gente perde ali um dado importante quando a gente associa. Será que quem treina mais, que quem joga mais, ele está mais suscetível à lesão?
Então, é uma informação importante que poderia ter, né? Geralmente, estudos que são feitos para lesões esportivas, eles consideram tempo de hora de treino e de jogo. Agora, no amador, a hora quadra faz diferença, né? Tá. Oi, desculpa, não entendi. Para os tenistas amadores, essa questão de hora que você fica em quadra, isso aí já faz uma diferença maior. Né? Muito, muito diferente. Então, assim, eu, por exemplo, eu tô com 52 anos, né? Então, assim, eu não consigo jogar 2 dias, 3 dias seguidos. Entendeu? Eu fico quebradaço. Então, mesmo fazendo tudo, mesmo dando exemplo, né? Então, aquecendo bem antes, alongando depois. Então, todo mundo me vê. Não sei se o pessoal presta atenção, mas termino ali de jogar, vou num cantinho, fico alongando, ou quando eu tô conversando com alguém, mas eu faço a minha lição de casa. Mesmo assim, você fica, né, quebradaço. Então, assim, é muito importante que se tenha intervalos, né, entre jogos e treinos, para que você consiga se recuperar e não jogar com saldo negativo. Né? Então, isso é uma orientação que nós sempre damos para os nossos pacientes, que não faz sentido nenhum, né? Tipo, a gente pensar num indivíduo de 40 anos para cima querer jogar todos os dias, ou jogar 5, 6 vezes por semana, sabe? Para mim não faz sentido. Né? Então, o profissional, ele treina para isso, mesmo assim, ele, né, a gente pode considerar que em algum momento ele está correndo um grande risco de se machucar. Agora, para nós, amadores, que a gente não treina para isso, tá a chance de a gente se machucar. Quando você aumenta, né, essa carga de treino, de jogo, até mesmo intensidade, você corre um risco maior de se machucar. Nesse estudo que você me mandou, fala muito nessa questão das horas, né, de que quem joga mais 2 horas por dia fatalmente vai sentir dor, não há muita saída. E eles recomendam uma média de 2 a 4 horas por semana para o tenista amador de quadra. Né? Acho bem interessante. É difícil, né? É difícil. Quando você faz aula, eu faço aula de 1 hora, né? Você faz aula de 1 hora, parece que você não fez nada, né? Então, dependendo da aula que você faz, se é aula em grupo, aula individual, dependendo do ambiente também, né? Do tempo, se tá quente, se tá frio, então parece que você não fez, mas assim, e para jogo é a mesma coisa. Se você vai jogar com algum amigo 1 hora, parece que não é nada, né? E aí você joga lá 3 horas, parece que você jogou 1 hora. Então, mas é importante a gente ter algumas medidas, né? Para você poder monitorar não só o seu desempenho, mas também a sua recuperação, para saber se você pode ou não pode avançar. Tá? Então, existem meios para isso. Questão de execução técnica. Para o profissional, obviamente, isso não existe. Todos eles sabem bater direitinho na bola. Muito difícil. Mais ou menos. Tem exceções. Mas exceções. para o amador, ainda, eu imagino que faça muita diferença na questão das contusões. Principalmente nós já falamos, você acabou de falar aqui, que todo mundo comenta, e a tal de epicondilite, o tennis elbow, né? Que geralmente vem por um erro de execução de golpe. Isso ainda é bem mais frequente, tá? Ainda acontece isso. Cara, eu mudei o meu discurso. Tá? Então, eu aprendi, né, e talvez eu evoluí como profissional com o tempo, certo? Mas antigamente eu julgava um pouco mais a parte técnica, então eu batia muito nessa parte técnica, inclusive, né, conversava com o Ludiero, tudo e tal. Às vezes a gente troca figurinha, né? Então eu mando vídeos de pacientes que mandam para mim batendo na bola, direita, esquerda, até às vezes o saque. Mas o saque, como é um golpe mais complexo, então a gente demanda um pouco mais de tempo, de análise, até mesmo takes diferentes, né? Então, frente, diagonais e costas, para a gente poder fazer uma análise um pouco mais apurada. Mas, assim, na nossa prática, Zé, eu faço uma análise de movimento, tá? Não é análise biomecânica, não é análise técnica. Então, por muitos anos eu até chamava, né, porque era bonito, né, falar análise biomecânica, e às vezes eu acho que existia uma certa, não sei, um preconceito, eu diria, de professores de tênis, né, de coaches, porque é como se eles falassem assim, tipo, você está misturando as coisas, né? Você é fisioterapeuta e está misturando a parte técnica com a parte de físio. Então, assim, existe esse preconceito. Então, por isso, né, que talvez
o próprio Ludiero Braga, que eu falo isso com ele direto, ele é, tipo, subutilizado, entendeu? Por que que a confederação, as federações e tal, não utilizam mais ele ali para prestar serviço? Não precisa nem colocar ele lá dentro, entendeu? Para prestar serviço, para dar sugestão ou fazer algum, sei lá, né, ajudar, né? Então, assim, o pessoal não usa muito ele, é uma pena, né? Então, aí eu fui mudando com o tempo, tá? Então, hoje a gente faz uma análise do movimento, onde a gente tenta identificar momentos de sobrecarga, tá? Então, se você me perguntar sobre o cotovelo de tenista, que tecnicamente hoje o nome mais aceito, o nome correto seria tendinopatia lateral do cotovelo. Se a gente pensar nas estruturas envolvidas, onde é que dói e tal, tá? Então, assim, a gente pode até pensar, técnica errada do backhand com uma mão, né? A gente pode até pensar. Só que é muito mais prudente, tá? A gente pensar que houve uma sobrecarga, certo? Então, assim, por exemplo, você quis melhorar o seu backhand, você tem um backhand com uma mão, você quis melhorar, né? Eu costumo brincar com os nossos pacientes, falei, se o Roger Federer falhava no backhand dele, imagina nós, simples mortais, né? Então, assim, chega uma hora que a gente, putz, cara, não vai conseguir performar, você vai querer, sei lá, mudar, né? Tem gente que tenta mudar para o backhand com duas mãos, mas é mais difícil, né? Depois de adulto ali a gente querer mudar, mas tem gente que consegue. Eu, por exemplo, não consigo mudar para backhand com duas mãos, eu também nem quero, né? Eu prefiro morrer jogando tênis com backhand com uma mão. Já brinquei com o Ludiero sobre isso também, né? Sobre vantagens e desvantagens do backhand com uma e com duas, tá? Mas assim, eu prefiro dizer, tá? Fazer essa associação de que o cara vai treinar mais o backhand com uma mão para melhorar e às vezes até mesmo o slice, e aí ele usa mais o punho, certo? Ele usa mais, então ele tem uma sobrecarga da estrutura ali né, desses músculos envolvidos, tá? E aí ele vai inflamar, ele vai sentir dor, incapacidade, não vai conseguir fazer mais nada, tá? Então é uma sobrecarga. Eu não diria que seria erro técnico, tá? Não necessariamente. Não necessariamente erro técnico no primeiro momento. Porque, por exemplo, você pode, por exemplo, montar uma, sei lá, você comprou um móvel, mas você quer trocar a mesa aí do seu escritório, aí você comprou, aí você vai montar a mesa, por exemplo. Tá? Aí você, sei lá, tem, não sei, 100 parafusos para montar a mesa. Aí você vai lá, fica lá, né? 100 parafusos no feriadão, agora 1º de maio, você vai montar uma mesa, e aí tranquilo, 100 parafusos e tal, beleza. Só que, você vai ficar uns 3, 4 dias com o seu braço dolorido. Por quê? Porque você fez um movimento que nem tinha tanta carga, mas que você não está acostumado a fazer. Certo? Então você não está acostumado, você não estava preparado para aquilo. Então um tenista que às vezes ele quer mudar, né, o dele lá, né? Alguém fala, você precisa mudar, ele vai tentar mudar e vai sentir dor, tá? E isso pode acontecer em qualquer outro gesto também, no forehand ou no saque, vai mudar a empunhadura e tal. Pode ser que demande ali uma sobrecarga maior e você pode ter dor, tá? Então, em primeiro lugar, Zé, eu não costumo fazer associação com a parte técnica, tá? Mais a sobrecarga. Mas se tiver, porque você vê, né? Eu posso te mostrar. Eu tenho um arquivo aqui com vários vídeos, né? De pessoas batendo e você vê e fala, cara, não é possível que o cara faz desse jeito. Não é possível que o cara faz daquele jeito, tá? Mas às vezes não é nem o jeito que ele bate, é a sobrecarga, né? Claro. O cara fez muito daquele jeito e sobrecarregou. E um outro fator importante, Zé, que, cara, eu tô há 25 anos trabalhando com tênis, eu bato nessa tecla ainda, cara, é como se eu estivesse dando murro em ponta de faca ainda, tá? É equipamento. Então, assim, raquete, tá? Então eu vou fazer um overview sobre equipamento aqui. Raquete, tanto faz, tá? Tanto faz. Se a gente pensar em evolução, né, do tênis de 50 anos para cá, tá? Então, assim, as raquetes evoluíram. Ela era de madeira e era pesada, certo? Aí, hoje eu tenho aqui no meu consultório uma raquete de bambu, não sei se você viu, é uma raquete japonesa, chama Futabaya, que uma paciente minha que me deu, ela é japonesa, então ela
evoluiu da madeira para o bambu, que é mais leve. Olha só, eu nem sabia disso, tá? Aí depois vieram outros materiais, né, que é fibra de carbono, um Kevlar, etc., que ele permitiu que a raquete fosse mais leve e mais resistente, certo? Então, as raquetes evoluíram. A corda antigamente era de tripa natural, tá? E aí eles tentaram imitar a tripa com cordas sintéticas, tá? Então, para mim, a corda piorou, ela evoluiu, tá? E aí, se você perguntar dentro de equipamento se existe o melhor, é a corda, que a corda de tripa ainda existe, só que ela é muito cara, tá? Aí ninguém usa, tá? Profissional que tem patrocínio usa, ele não paga pela corda, então o cara usa, mas amador dificilmente ele usa uma corda de tripa. Então, se a gente pegar ali equipamentos, tá? Raquetes evoluíram, talvez a bola evoluiu também, as bolinhas evoluíram, mas a corda evoluiu, tá? Mas existe ainda a melhor corda do mundo, que é a corda de tripa. Agora, a raquete tanto faz, né? Mas é importante a gente se preocupar em relação à raquete com o peso, tá? Então, existem raquetes específicas para crianças, tá? Que são raquetes de alumínio, que ela é mais leve, certo? Existem raquetes com pesos e tamanhos diferentes, dependendo do seu estilo, aí é escolha muito pessoal. Mas o que a gente recomenda, tá, para um amador adulto, tá, homem ou mulher, né, uma média de peso de 300 gramas. Tá? Então, assim, cara, também não tem o certo, errado, não tem o melhor ou o pior. É uma sugestão inicial para quem não sabe, né? Porque tem muita gente que chega aqui no consultório, Zé, aí se pergunta qual que é a raquete que você usa. O cara lembra da marca. Aí fala, o cara lembra da marca, né? Aí fala, aquela que o Nadal usa, beleza. Aí fala assim, você sabe o peso? Não. Você sabe a corda que você usa? Não. Tensão da corda? Não. Sabe? Então, assim, é não para tudo. Então, é muito importante para esse perfil que ele faça a escolha por uma raquete. Então, a gente orienta, comece com uma raquete ali numa média de 300 gramas. A gente recomenda tipo de corda que é multifilamento, tá? Então, assim, cara, eu bato muito nessa tecla. Multifilamento. O problema é que existem vários tipos de multifilamento, subtipos de multifilamento, e aí quando você vai escolher, se você não sabe e vai escolher, fala, putz, cara, e agora? Eu vou naquela ali mais em conta. Né? O Taka falou multi, eu vou pegar aquela multi mais barata. Então, mesmo dentro ali do pacote, né, do grupo de multifilamentos, tem corda multi que não presta. Né? Então, a gente até tem uma relação de cordas multi, que o ex-encordador do Roger Federer mandou pra gente, né? Eu tenho um contato com o cara. Aí ele falou, eu costumo recomendar essas cordas multi. Aí ele mandou pra gente, a gente manda essa recomendação para todos os pacientes, né? Que não precisa se limitar a essa recomendação. Tá? Mas o importante, Zé, que eu falo para todos os pacientes, fala, cara, testa, né? Sente ali a corda multi. Se uma não funcionar, não quer dizer que a multi não funciona, testa outra. Tem vários tipos de multi e tensão de corda também é muito importante testar, tá? Eu ia te perguntar sobre isso. Então a tensão é importante, não existe o certo e errado para tensão, tá? É assim, existe talvez o melhor para você. Então, o que eu falo para os pacientes é o seguinte, se existe profissional, tipo Manarino, que usa 19 libras, certo? Então, assim, é possível, tá? A gente está falando de profissional, que está jogando no circuito. Em contrapartida, tem profissionais que usam 70 com tripa, mas é tripa, né? Então é outra história. Então, onde é que você está? Sim. Nesse range de 19 a 70, onde é que você está? Assim, o que é melhor para você? Porque o Manarino usa 19 libras porque é melhor para ele. Senão ele não usaria 19 libras. Né? O cara tem patrocínio de corda não é problema para ele. Né? Então ele poderia usar uma tripa, por exemplo, certo? Ele poderia usar 70 libras, mas não, o cara usa uma multi ali, sei lá, uma híbrida, 19 libras. Então para ele é bom, tá tudo certo. Então para ele tá bom, para ele funciona. Então talvez para mim não funcione, para você não funcione, tá tudo certo, tá? Mas o cara testou, provavelmente o cara testou, né? Então assim, o importante, eu acho que para todo amador, tenista amador que gosta de jogar, que já teve dor no ombro, cotovelo, no punho, né, que tá ouvindo o podcast, é ele testar e ele ter ali certeza que aquela combinação, certo? Aquela receita é a melhor para ele.
E aí é uma preocupação a menos para ele, porque aí se o cara não consegue acertar uma direita, uma esquerda e tal, aí ele vai ter que treinar a parte técnica, mas essa questão aí de equipamento, ele já resolveu, é um problema a menos, entendeu? Porque assim, ó, vou te dar vamos colocar uma situação real. Você vai fazer aula de tênis, por exemplo, certo? Então você chegou lá na aula, aí você tá com a sua raquete, a corda, você tá com uma corda lá que, sei lá, você faz 2, 3 meses que você não troca, que você está usando a mesma corda, certo? E de repente uma corda de poliéster ou até mesmo uma copolímero que os caras, né, os amadores querem usar a corda do profissional, então estão usando a Luxon, que é uma corda dura, uma copolímero. Então o cara, você está usando uma Luxon, por exemplo, certo? 50 libras e já está lá usando há 3 meses. Aí você vai para aula de tênis, aí o professor entra com o carrinho ali do supermercado, né, ou um carrinho de bolas, aí tem 100 bolas no carrinho. 100 bolas diferentes, certo? Aí você começa a bater na bola, e aí a bola espirra, a bola morre no pé da rede e tal, assim, no começo você acha que, não tô aquecido ainda, e não tem controle de bola, certo? Não é esse o problema, na minha opinião. O problema é que, primeiro, as bolas são diferentes, né? E todo mundo que joga mais sabe que uma bola nova é totalmente diferente de uma bola mais usada ou uma bola velha, uma bola murcha. Cara, é outro jogo, certo? Então, assim, qual que é o problema, na minha visão, entre os amadores? É você mudar o jeito de você bater na bola, tá? Então, se você tiver que ajustar a sua direita, alguma coisa está errada, certo? Se você tiver que ajustar a sua esquerda para acertar ali como você costuma acertar, alguma coisa está errada. Então, assim, cara, não é o dia, não é o tempo, tá? Pode ser a bola ou pode ser a corda que tá velha, seca, você bate na bola e a bola não vai pro fundo, certo? E aí você fica frustrado, fala, pô, eu quero mandar a bola no fundo, não consigo. Aí o que você começa a fazer? Força. Começa a fazer força para bater na bola e ir lá no fundo. Só que você não sente essa força que você faz a mais no primeiro momento. Porque é intuitivo, cara. É intuitivo, né? Você sabe que a bola tem que ir pro fundo. Então, intuitivamente, você vai fazendo força e não sente. Só que depois você vai pagar a conta por essa sobrecarga, tá? Então, esse é um cenário clássico, né? Estou falando de uma aula, mas assim, funciona também quando você vai jogar com um amigo, se não for uma bola nova, entendeu? Se não for abrir uma latinha. Eu até costumo brincar com os meus amigos, falar assim, você quer ganhar do seu amigo? Né? Você marcou o jogo com o seu amigo? Cara, troca sua corda, né? Deixa aquela tensão que você está acostumado a usar e leva uma latinha. Você vai ganhar do seu amigo com uma bola nova, entendeu? Você leva a latinha e fala assim, não, eu tenho bola nova aqui, ó, vamos jogar com bola nova. Cara, até o cara achar o time de bola, tudo, você já deu 6-0 no cara, entendeu? Aí se não der pneu até o final, entendeu? Então, assim, faz muita diferença, tá? E aí, assim, olha só o cenário, Zé, que eu te contei. Você tá fazendo aula, tá batendo na bola, não tá acertando. Aí você tá mudando o seu jeito de bater, certo? Então, assim, já tá começando a gerar sobrecarga onde não deveria, tá? E aí tem a questão ali da corda, da tensão da corda também. Então, na minha opinião, tá? O ideal, por exemplo, se você joga uma vez por semana, então, para quem tá ouvindo e joga uma vez por semana, que é tipo, entre aspas, brincadeira, tá? Pode ser uma aula, você pode jogar com seu filho, com um amigo, sei lá, né? Uma vez por semana, tudo bem você trocar a corda a cada 2 meses. Eu acho que até, sabe, até dá para aceitar. Agora, se você joga 3 vezes por semana, né, faz aula e joga, e você quer ganhar, certo? A hora que fala o play, e você quer ganhar aquele jogo, você quer ganhar do seu amigo, você quer ganhar o torneio de ranking do condomínio, do clube, cara, é outro cenário, entendeu? Porque envolve várias outras condições. Se você tiver uma condição desfavorável de corda, tensão na corda, entendeu? E aí entra depois parte técnica, mental, tudo que todo tenista sabe como que funciona, né? Num jogo, cara, o saldo final vai ser negativo, tá? Tanto no placar
quanto na parte física. Então vai se machucar. Ricardo Takahashi, pessoal que está em casa, está com algum problema, quer mais informações, como é que faz para achar você, tua clínica e para bater um papo e tirar dúvidas? Não, legal. A minha clínica fica aqui no Brooklyn Paulista. Depois eu não sei se você vai colocar na descrição ali os contatos, mas nós atendemos aqui no Brooklyn Paulista. Eu divido, né, o meu tempo entre clínica e algumas viagens, né? Então eu acompanho um piloto da Porsche Cup, então temos o calendário do ano, e também eventualmente eu tenho acompanhado a Luísa Stefani, que, né, desde da lesão e da cirurgia a gente tem acompanhado a Luísa desde o final de 2021. Então eventualmente a gente viaja com ela em torneios. No ano passado fui pro US Open com ela e foi legal pra caramba, assim, deu pra... O mais importante, né, Zé, de estar com ela lá no torneio, não é só estar lá com ela para poder ajudá-la, mas é ver o que todo mundo tá fazendo, né? Então, eu ficava... A maior parte do meu tempo, quando eu não tava com a Luísa, eu ficava lá no ginásio, na academia, né? Na academia, olhando os caras trabalhando. E o problema de lá é o seguinte... Você tem a academia que fica no último piso ali da Arthur Ashe, lá no prédio, no complexo. Tem a academia. E você tem mais 2 pontos de aquecimentos ali que são isolados. Então eu estou falando de ter 3 locais onde você poderia estar vendo os caras trabalhando e não dá, né? Para estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Então eu ficava meio frustrado por conta disso. Eu estava na academia, a hora que eu olhava, eu falava, eu vou descer. Eu descia para outro lugar, eu olhava, vou para o outro. Então eu ficava transitando entre 3 lugares diferentes para ver todo mundo trabalhando, e aí a gente traz essa experiência, né, com os tenistas profissionais para os nossos pacientes, que eu acho que é muito legal, né? Isso é muito engrandece bastante aí o nosso trabalho, tá? E então, assim, essa nossa experiência com tênis, eu costumo brincar, né, Zé, com os nossos pacientes, falo assim, cara, toda doença, nosso corpo cura, certo? Então existe um fenômeno que se chama história natural da doença. Então toda doença tem um começo, meio e fim. E aí o paciente faz aquela cara assim, tipo, mas, né? Então o que eu estou fazendo aqui? Assim, o papel do fisioterapeuta, do médico, do profissional de educação física, tá? É a gente ajudar nesse processo, nesse tempo, tá? A dar mais conforto, a prepará-lo melhor para quando ele voltar a jogar, ele estar melhor preparado, tá? Então, essa nossa experiência com tênis ajuda bastante em todo esse aspecto do preparo para que você volte a jogar em condições melhores do que você estava antes de uma lesão, tá? E é claro, né, eu acho que o trabalho principal nosso, eu diria, para todos é esse trabalho preventivo, tá? Então é um trabalho que a gente faz uma avaliação completa e também análise do movimento para quem tem interesse, né? Para a gente pontuar ali momentos de sobrecarga maior, e aí junto com o professor, né, ele pode trabalhar, né, esses momentos, tá? Para diminuir essa carga, para que ele não possa no futuro desenvolver, né, alguma lesão crônica, tá? Então isso é muito interessante e importante. Acho que é o futuro, né? Há quanto tempo você já não ouve falar sobre biomecânica do tênis, né? O Lugero falando. Então, assim, cara, mais de 10 anos fácil, tá? Mas hoje a gente está entendendo um pouco mais como que a gente pode aplicar isso na prática, tá? Então, pegar essas informações e aplicar na prática para ajudar melhor, por exemplo, principalmente os tenistas amadores, tá? E então é isso. Perfeito. Tacafisio.com ou taca-fisio no Instagram. Ricardo Takahashi, quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast Tênis Brasil, com esse mar de informações, esse banho de cultura que você nos deu a respeito de tênis, preparação, contusões e principalmente prevenção. Obrigado, um grande abraço para você. Valeu, Zé, valeu. Obrigado pela oportunidade, né, pela confiança também, e fico aí à disposição para quando vocês precisarem.
Viva os maiores eventos esportivos do mundo com as experiências exclusivas que só a Faberg pode proporcionar. Garanta seus ingressos e pacotes personalizados para sentir essa emoção com sofisticação, conforto e acessos privilegiados. Acesse faberg.com.br e garanta seu lugar. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.